Paulo, lá em Gálatas, na carta de Paulo a Gálatas, existia um grupo que defendia a circuncisão, que os cristãos eles deveriam ser circuncidados, e aqueles que, como Paulo, sabiam que não era necessário isso para ser salvo. Então, Paulo teve uma situação em que Paulo estava lá com Pedro e com outras pessoas, outros gentios, né, outras pessoas que não eram do judaísmo, e Pedro comia com eles, brincava, falava e tudo mais. Só que aí, quando chegou o grupo de judeus, encontrou eles lá, que eram a favor da circuncisão, Pedro começou a evitar os gentios, a tratar eles mal, se afastar deles, e não comia mais com eles. E foi o que a gente leu, Paulo repreendeu Pedro na frente de todo mundo, falando, não, você está errado. Se você que é judeu não age como judeu, como você quer que os gentios ajam como judeu? Então, Paulo, ele critica Pedro pela forma como ele estava agindo com as pessoas, com os gentios. E um dos motivos que diz é que Pedro, ele... Peraí, deixa eu achar aqui. O Pedro, ele ficou com medo, que está escrito ali, temendo os que eram da circuncisão. Pedro ficou com medo de ser rejeitado por eles, de eles olharem para Pedro e falar, não, peraí, não é bem assim, né? O que você está fazendo comendo com os gentios que não são circuncidados? Então, Pedro, com medo disso, de ser rejeitado, começou a agir dessa forma, com aqueles que eram gentios. E o tema, né, da nossa peça, eu vou pedir para Ellen passar, é uma pergunta. É uma pergunta. Pedro agiu de tal forma que até Barnabé, que também era outro judeu, começou a agir como ele também. E aí a pergunta... Pode passar, Ellen, por favor. A pergunta. A pergunta que levou, né, a gente a fazer essa peça é: você é influência ou você é influenciado? Onde você está, no seu trabalho, na sua escola, você influencia ou você é influenciado? Pelo medo, talvez, de não ser aceito, de não se encaixar? Você chega lá, levantando como na peça e acaba batendo palma como outros, com medo de não se encaixar, com medo de não fazer parte, de te criticarem? Ou você continua até o fim, levantando? Você é influência ou você é influenciado? Talvez você esteja aqui na igreja e pense, nossa, o pessoal está tão desanimado. Olha a igreja, quanto banco vazio. Você se deixa influenciar porque os outros estão desanimados e aí você vai ficar desanimado também? Ou você não, você é aquela pessoa que faz todo mundo se animar, que se dá, que se doa? Você é influência ou você é influenciado? Quando está todo mundo no seu trabalho fazendo a coisa errada, que todo mundo sabe que é errado, mas os outros já fazem mesmo, todo mundo já faz. Você é influência ou você é influenciado? Quando você está na sua família, no seu casamento, com a sua mãe, com seu pai, e talvez eles não tenham tanta vontade assim de servir a Deus, tanta vontade assim de fazer as coisas na casa de Deus, não leem a Bíblia, não oram. Você continua orando, você continua lendo a Bíblia, ou você é influenciado a parar com isso também? É você que influencia a sua família a buscar mais a Deus, ou você é influenciado por eles a deixar de buscar? Então a pergunta dessa reflexão, do Reflita, é essa: você é influência ou você é influenciado? Você fica se levantando até o fim ou você bate palmo no final? Nós vamos estar orando nesse momento e nós vamos cantar mais uma música. Esse é o hino da nossa geração. Você possa cantar com todo o seu coração, como a gente já falou.
Porque esse é o nosso hino, nós queremos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, ou o mundo vai mudar a gente. Logo após a música, o Abel, ele vai estar falando aos nossos corações aquilo que o Senhor depositou em seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, que no nosso dia a dia, Senhor, nós sejamos influência, Pai. Que nós mudemos o ambiente, Senhor, e não sejamos mudados por Ele, ó Deus. Que na nossa casa, que na nossa família, que no nosso casamento, que na nossa igreja, Senhor, que nós sejamos a influência e não influenciados pelo desânimo, por aquilo que é errado. Vamos mudar o mundo, Senhor. Nós queremos mudar o mundo. Esse é o nosso hino. Nós estamos aqui porque nós queremos mudar o mundo. Nós queremos mudar a nossa casa. Nós queremos mudar a nossa família para o bem, para levar a salvação que vem de Ti e não para perder, Senhor. Que nós, ao longo dos nossos dias, da nossa vida, Senhor, nós sejamos sempre influência e nunca influenciados. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus Cristo. Amém.